Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 hábitos que atraem o Espírito Santo. Você sabia que tem hábitos, tem costumes nossos que nós fazemos que chama a atenção do Espírito Santo? Você sabia que tem hábitos, mas que atraem muito o Espírito Santo? E quando o Espírito Santo é atraído através desses hábitos, você sabia que a glória de Deus se manifesta na nossa vida? Você sabia que começam a chegar bênçãos, vitórias, e nós começamos a ter sucesso? Você sabia que quando você chama a atenção do Espírito Santo, você começa a ter decisões mais corretas? Você sabia que quando você chama a atenção do Espírito Santo, você sabia que você resolve problemas com mais facilidade? E você sabia que você tem mais resultados nos seus passos? Você sabia que quando você chama a atenção do Espírito Santo, você começa a ficar com mais fé, autoridade, unção e a virtude do Espírito Santo para orar por pessoas, para que pessoas sejam curadas e receber bênçãos e bênçãos? Você sabia disso? Então, preste atenção agora nesses 5 hábitos que atraem o Espírito Santo. Mas antes que eu te revele os 5 hábitos, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha, quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós começamos a ter mais temperança, paciência. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós começamos a ter mais amor, a mágoa não fica, o ódio não fica, nós somos capazes de perdoar qualquer ofensa. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, você tem muita unção e poder até para louvar, pregar e curar os enfermos e expulsar demônios. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer atrair o Espírito Santo? Então, a primeira coisa, o primeiro hábito que você tem que ter para atrair o Espírito Santo é o hábito de orar todos os dias. Você tem esse hábito de orar todos os dias, nunca falhar um dia? Orar aí pelo menos 10, 15 minutos todos os dias? Ah, pastor, eu oro um dia sim, um dia não, de vez em quando eu oro. Ah, pastor, eu oro todo dia, pastor, glória a Deus. Então isso está atraindo o Espírito Santo para operar na sua vida, para abençoar você. E você que ainda não consegue orar todos os dias, mas você quer o Espírito Santo. Tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas querem receber o Espírito Santo, mas não tem uma vida de oração todos os dias. Como que você vai querer ser batizado com o Espírito Santo? Então tenha o hábito, você que é novo convertido, você que aceitou Jesus Cristo recentemente, ou você que já aceitou Jesus, já se batizou nas águas, já faz tempo, mas que você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, então tenha um hábito de orar todos os dias, e você vai ver que você vai ser batizado com o Espírito Santo. E você que já tem o Espírito Santo, você vai receber glória, poder, dons do Espírito Santo, e certamente, quando o Espírito Santo age na nossa vida, certamente a pessoa tem uma vida de vitória. Nós conseguimos suportar os problemas
e vencer os problemas quando o Espírito Santo age, é atraído para a nossa vida. Então, a partir de hoje, comece a atrair o Espírito Santo através desse hábito de orar todos os dias. E se você tiver tempo, porque tem, em vez de ficar assistindo um filme 2, 3 horas, ore pelo menos 30 minutos de joelho e fale com Deus. Em vez de ficar conversando com pessoas a noite toda, ore na madrugada, 3 horas da madrugada, entre em oração. Você vai atrair o Espírito Santo e a sua vida vai ser muito abençoada. Está acontecendo coisas negativas? Comece a orar, tenha um hábito e as coisas vão começar a ser positivas na sua vida. Então, primeiro hábito, anote aí, é orar todos os dias. Mas, pastor, mas a gente aguenta orar todos os dias, pastor? Sim, aguenta orar os 360 dias, sim. Eu mesmo, eu oro todos os dias. Eu não consigo ficar um dia sem fazer uma oração. Eu não fico. Eu não consigo, já é hábito já de orar todos os dias. Faça isso também e você vai ver que você vai ter mais comunhão com Deus, você vai ter um relacionamento mais forte com Deus. Então, sempre tire um tempo para falar com Deus. O segundo hábito que atrai o Espírito Santo é o hábito de louvar e adorar a Deus. É o hábito de você tirar aquele momento e louvar ao Senhor e dizer: meu Deus, o Senhor é bom. Meu Deus, louvado é o nome do Senhor, meu Deus. E quando você começa a louvar a Deus, a adorar a Deus, você atrai o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Cristo, né? Deus, Jesus, e o Espírito Santo é um só. E quando você começa a adorar, louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse que Ele é o caminho a qual nós podemos chegar a Deus. Somente através de Cristo chegamos a Deus, e somente através de aceitar Jesus que recebemos o Espírito Santo. E quando nós começamos a dizer: Jesus, Filho de Deus, meu Senhor, meu Deus, eu te adoro, Deus, eu te adoro, e você começa a louvar a Deus, a cantar, você atrai o Espírito Santo. E quando você atrai o Espírito Santo, armadilhas malignas são desfeitas. Quando você começa a adorar e louvar a Deus, o Espírito Santo, ele começa a te proteger, ele te blinda com a proteção divina, que setas, armadilhas malignas, pessoas querendo te prejudicar, as pessoas não vão conseguir, porque você vai estar adorando, louvando a Deus todos os dias. E esse relacionamento com Deus todos os dias vai te trazer proteção divina, vai te trazer soluções de problemas e bênçãos para a sua vida. Então, o segundo hábito, quer atrair o Espírito Santo? Adore a Deus todos os dias. Louve a Deus, abra o seu coração e diga: meu Deus, sem o Senhor não sou nada. Diga: obrigado, Deus, obrigado, Deus. E você vai ver o Espírito Santo agir na sua vida. O terceiro hábito que atrai o Espírito Santo, meu Deus, esse terceiro hábito aqui é forte. Aleluia! Antes de eu te revelar o terceiro hábito, eu preciso pedir a você: se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E comente aí quais são as suas experiências com o Espírito Santo. O que já aconteceu com você, com as coisas de Deus, com a obra de Deus e na presença de Deus. Comente aí, eu quero saber, todos nós queremos saber. E compartilhe esse conteúdo. Você pode, compartilhe aí com 7 pessoas, com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E clique no joinha aí, dê um like aí, tá bom?
O terceiro hábito que atrai o Espírito Santo é o hábito de você jejuar. Você sabia que quando você jejua, você atrai a luz de Deus, você atrai a presença de Deus, você atrai a presença do Espírito Santo? Você sabia que quando você jejua, você começa a ficar com muito poder, mas com muito poder mesmo, ao ponto de pessoas olharem para você e sentir no coração: ora por mim, fulano, ora por mim, fulana. Sim, uma pessoa que jejua, uma pessoa que busca a Deus em jejum e consagração, essa pessoa, ela começa a ter a glória, a virtude do Espírito Santo, que vai atrair pessoas para pedir oração por você, e você vai orar e Deus vai abençoar a pessoa. Quando você jejua, Deus também começa a te usar para expulsar demônios, começa a te usar para libertar as almas do cativeiro de Satanás. É impressionante. Quando você tem o hábito de jejuar, você atrai o Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Quer atrair o Espírito Santo? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Então entra em jejum e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. O quarto hábito que atrai o Espírito Santo é você ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, todos os dias. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Mas pastor, eu trabalho. Mas é impossível que você não tenha 3 minutos, ou 2 minutos, ou 1 minuto para ler um capítulo da Bíblia. É impossível. Um dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Dá para tirar 1 minuto para ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia todos os dias, você atrai o Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus. Em João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é Cristo, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Quando você vai ler a palavra de Deus, você não vai ler sobre outras coisas, você só vai ler sobre Deus, o que Deus fez na vida de alguém, o que Deus estava na vida de alguém, o que Jesus realizou na vida de alguém. Você só vai ver falar de Jesus, Deus, o Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia todos os dias, você está atraindo o Espírito Santo, e a tua fé vai crescer. A tua fé vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, a ponto de tudo que você profetizar vai acontecer. Quer atrair o Espírito Santo? Quer ter mais fé? Leia a Bíblia todos os dias. E o quinto e último hábito de atrair o Espírito Santo é fugir do pecado. Se você negar o pecado, fugir do pecado, resistir ao pecado todos os dias, pode ter certeza, você vai atrair o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo, e ele gosta de um coração santo, de um templo santo, e você é o templo do Espírito Santo. Você é o santuário do Espírito Santo. E cada vez que você foge, resiste ao pecado, Jesus vai te purificando, te purificando, te purificando, e você vai atrair o Espírito Santo, porque você vai estar santo, santificando a tua vida. Mas pastor, o que é ser uma pessoa santa? A palavra santo significa separado. É por isso que a Bíblia chama de o povo santo, porque nós somos separados das coisas do mundo, dos costumes, das atitudes, do pecado.
E quando você começa a resistir ao pecado, a fugir do pecado, você a cada dia a palavra vai te limpando, Jesus vai te purificando e o Espírito Santo vai habitar em você. Você vai atrair o Espírito Santo. E quando atraímos o Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem de bom na nossa vida. Então tá aí 5 hábitos que atraem o Espírito Santo. Comece a praticar esses hábitos e você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma vida de glória, de poder, alegria, felicidade, unção, autoridade, prosperidade e sucesso. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo, dê o seu like aí. Fique na paz do Senhor Jesus.